Olá, seja bem-vindo à sexta aula do nosso treinamento de formação do líder de pequeno grupo. Veremos aqui como organizar as reuniões do pequeno grupo, começando pela identidade do pequeno grupo. A identidade do pequeno grupo é o que vai servir para identificar o seu grupo dentre os grupos da sua igreja. Existem várias características que o seu grupo deve ter para que ele possa ser identificado pela liderança da igreja e pelos membros, sendo as principais características o nome do grupo e o perfil do qual ele faz parte. O perfil. Seu pequeno grupo precisa ter um perfil bem definido. Através dele, os frequentadores poderão convidar visitantes que fazem parte do mesmo perfil para participarem do grupo. A igreja saberá quem encaminhar para fazer parte do seu grupo e você poderá direcionar os ensinamentos da Bíblia com foco na situação e momento de vida dos seus liderados. As características que fazem parte do perfil e da identidade do pequeno grupo são o nome do pequeno grupo. O nome do seu grupo pode ser um nome designado pelos líderes da sua igreja ou pode ser que você, líder, possa escolher um nome para o grupo. Escolha um nome simples e que todos possam identificar como sendo do seu pequeno grupo. Algumas igrejas trabalham com um sistema de organização por números também, ou seja, os grupos serão pequeno grupo 1, 2, 3 e assim por diante. Mas caso a sua igreja não trabalhe com esse modelo, coloque um nome que tenha um significado especial para você ou para o seu grupo. A data da reunião. Tenha definido o dia da semana em que serão realizadas as reuniões. Algumas igrejas estabelecem um único dia da semana para todas as reuniões de todos os pequenos grupos. Outras deixam essa escolha a critério do líder, podendo ter reuniões em qualquer um dos dias da semana. Escolha o dia que você tem disponível para realizar as reuniões e esse dia também deve ser o melhor para o anfitrião que irá recebê-los e deve também ser o melhor para os frequentadores para que se encaixem no perfil do seu grupo. Mas priorize a maioria e caso algum participante não consiga frequentar o grupo naquele dia, ajude-o a encontrar um grupo que se encaixe melhor na disponibilidade dele. O horário da reunião. Defina um horário de início e término da reunião. Para isso, leve em consideração o tempo de duração para realizar as reuniões, seja de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, o período do dia em que ocorrerá a reunião, pois, caso seja à noite, a reunião não pode terminar muito tarde para não ser um incômodo ao anfitrião nem aos frequentadores. Perfil do seu grupo. Se forem adolescentes, a reunião também não pode terminar muito tarde, pois os pais se preocupam dos filhos voltarem para casa à noite. Ou, se o perfil do seu grupo é, por exemplo, de advogados, não adianta estipular um horário no meio da tarde em um dia útil, que muito provavelmente todos estarão trabalhando e não conseguirão frequentar as reuniões. Tenha um horário bem definido e seja fiel a ele. Evite atrasos para dar início à reunião e para o término. Exceções acontecem, como celebrar uma data especial com os frequentadores, porém, isso deve ser avisado previamente ao anfitrião e aos participantes do grupo. Mantenha sempre consistência nos horários e duração da reunião. O local da reunião. A reunião dos pequenos grupos normalmente é realizada nos lares. O anfitrião pode ser o próprio líder do grupo ou algum membro da igreja. É importante que o pequeno grupo tenha um local fixo para se reunir. Assim, você e os participantes poderão convidar visitantes para as reuniões e eles saberão onde encontrá-los. Quando não se tem um local certo, seu pequeno grupo fica sem uma identidade completa e a igreja tem dificuldade de orientar um visitante a frequentar o seu grupo. E os próprios frequentadores podem ficar perdidos não sabendo aonde será a próxima reunião. O local deve ter um ambiente agradável e um espaço suficiente para receber os frequentadores. Uma dica: se o espaço está ficando pequeno, então está mais do que na hora de você multiplicar o seu grupo. O perfil do seu pequeno grupo pode ser definido por uma faixa etária, uma afinidade ou até mesmo ser um grupo intergeracional, que são grupos de pais e filhos, como definimos a seguir. Os grupos definidos por faixa etária podem ser grupos de crianças, adolescentes, jovens, adultos ou idosos. A vantagem de se ter um grupo com uma faixa etária específica é que a mensagem compartilhada pode ser adaptada para a realidade dos integrantes do grupo, sendo uma mensagem mais específica e focada. Dessa forma, os participantes se identificam mais com os ensinamentos, além de ser mais fácil o relacionamento das pessoas, pois muito provavelmente estão vivendo a mesma fase de vida com dificuldades e alegrias semelhantes. Grupos definidos por afinidade. Podem ser grupos de skatistas, surfistas, músicos, advogados ou outros infinitos perfis que possam existir. Esses grupos são formados por pessoas que possuem uma afinidade em comum, seja uma atividade que gostam de praticar ou até a carreira profissional.
A vantagem também é que a linguagem é a mesma no compartilhar da palavra. A situação de vida dos integrantes é muito parecida, o que cria um vínculo entre eles. É importante ter alguns cuidados nesse perfil, para que mesmo os visitantes que não tenham essa afinidade tão específica, ainda assim consigam se sentir parte do grupo. Grupos definidos por ministérios específicos. Podem ser grupos só de pessoas que servem no Ministério Infantil, grupo de pessoas com necessidades especiais ou grupo só de mulheres, entre outros, dependendo dos ministérios que essa igreja possui. Também existe o grupo intergeracional. Esse é o mais comum. Esse é um dos grupos mais abrangentes também, pois ele pode ser voltado para pais e filhos, podendo ter casais jovens com filhos pequenos, pais mais maduros com filhos adolescentes ou jovens, pais viúvos ou divorciados, enfim. Há uma maior diferença entre as gerações e fases da vida. Normalmente, por se ter pais e filhos envolvidos numa mesma reunião, é necessário ter dois pequenos grupos funcionando simultaneamente, um para os adultos e outro para crianças, caso as crianças sejam pequenas. Assim, as crianças terão a oportunidade de ouvir a palavra de Deus numa linguagem mais acessível e dentro da realidade delas. Quanto ao grupo dos adultos, a linguagem é voltada para eles, com exemplos dentro da realidade deles. A vantagem é que muitas famílias se tornam amigas e compartilham experiências familiares vividas. A maior dificuldade é em ter dois líderes principais com grupos totalmente diferentes para realizar as reuniões e ter um local com espaços separados para os dois grupos na mesma casa, caso seja necessário grupos para crianças e adultos na mesma reunião. Após você ter definido o nome do grupo, o perfil, dia, horário, local das reuniões, passe todos esses dados para a sua igreja para que eles possam ter esse cadastro completo e possam convidar os membros da igreja dentro do perfil do grupo para frequentar as reuniões. Além dos dados do grupo, atualize sempre os seus dados pessoais, principalmente dados de contato, como telefone e e-mail. Você, líder, é um elo entre a igreja e os frequentadores do seu grupo. Manter seus dados atualizados e o das pessoas que frequentam o seu grupo permite que a igreja saiba o que está acontecendo e te acompanhe e o ajude sempre que necessário. Dentre todas as atividades que citamos aqui e outras que você e sua igreja podem inserir nas reuniões dos pequenos grupos, você também precisa conseguir ordená-las e estipular um tempo de duração para cada uma. Isso é o que chamamos de cronograma. O seu pequeno grupo deve ter um cronograma a ser seguido em todas as reuniões. Ele pode variar, mas é importante ter um modelo básico para que você e seus auxiliares estejam cientes das atividades que devem realizar e em que momento elas ocorrem. Para montar o cronograma, primeiramente escreva todas as atividades que você pretende realizar na reunião do seu pequeno grupo. Por exemplo, a recepção, apresentação, oração, o compartilhar da palavra, o lanche, que é um momento também de comunhão, os avisos, o quebra-gelo ou dinâmica e o momento do louvor. Após listar todas as atividades da sua reunião, estabeleça uma ordem para elas, como no exemplo a seguir. Primeiramente a recepção, depois uma oração inicial, a apresentação, o quebra-gelo ou dinâmica, o momento do louvor, oração rápida antes da palavra, o compartilhar da palavra, a oração final, os avisos, o momento de lanche e comunhão. Adote a ordem que você achar melhor e a que melhor se adequar ao seu grupo. Há grupos que deixam o momento do lanche, por exemplo, para o final. Também há alguns que colocam como primeira atividade da reunião. Não existe um padrão correto, nem aquele que funciona melhor para o seu pequeno grupo e para a sua igreja. Então, com a ordem das atividades pronta, esse é o momento de definir um tempo de duração de cada atividade. Defina um tempo que você acha necessário para cada atividade e depois ajuste-os para que caibam na programação total dentro do tempo determinado do seu grupo. Aqui vamos utilizar como exemplo uma reunião com duração de 2 horas, mas existem pequenos grupos que fazem reuniões mais rápidas ou mais extensas. Nós acreditamos que o ideal é que a reunião do pequeno grupo tenha entre 1 a 2 horas. Veja o exemplo a seguir: 5 minutos para recepção, 5 minutos para uma oração inicial, 10 minutos para apresentação, 10 para o quebra-gelo ou dinâmica, 10 para o louvor, 5 minutos para uma oração antes da palavra, 35 para o compartilhar da palavra, 5 minutos para uma oração final, 5 minutos para avisos e 30 minutos para o lanche e comunhão, totalizando 2 horas de reunião. Definindo seu cronograma, agora falta muito pouco para você iniciar seu pequeno grupo de forma organizada e saudável. Memorize o tempo estimado de cada atividade e procure seguir o cronograma. Aos poucos vai ficar muito natural para você liderar a reunião seguindo o seu planejamento. Caso você já seja líder de um pequeno grupo,
Nunca é tarde para realizar as mudanças necessárias para mantê-lo saudável e organizado. Utilize todas as informações que oferecemos a você e efetue as mudanças que serão necessárias. Como já vimos anteriormente, para que a reunião do pequeno grupo se realize de forma organizada, é necessário que algumas atividades sejam realizadas ainda durante a semana, entre uma reunião e outra. Por isso, veremos agora como organizar as principais atividades da reunião do pequeno grupo. A escala do louvor. O momento do louvor do pequeno grupo é comumente dirigido por uma pessoa apenas. Porém, caso seu grupo esteja crescendo e tenha mais de uma pessoa disponível para auxiliar nessa área, pode-se organizar uma escala com o dia em que cada um dos participantes que auxiliam no louvor devem estar ministrando e tocando. Essa escala deve ser elaborada pelo líder auxiliar responsável pelo louvor. Ele deve conversar com os músicos e perguntar qual dia cada um pode ministrar e se tem algum dia em que irão faltar na reunião. Assim, ele já disponibiliza uma escala para o mês com a data da reunião e o ministro de cada dia. O líder auxiliar deve orientar o seu grupo em relação às escolhas das músicas e o tempo estimado para realizar a ministração. A escala do lanche. O líder auxiliar responsável pelo lanche deve orientar aos frequentadores do grupo que sejam voluntários na contribuição do lanche e que é importante que todos participem. Como uma forma de organizar o lanche, o líder auxiliar pode dividir em categorias, como separar salgados, doces e bebida, e pedir um voluntário ou mais para cada categoria. Por exemplo, na primeira semana você pode colocar o João para levar uma bebida, que pode ser um suco, um refrigerante, um café, a Maria para levar um doce, por exemplo, um bolo, e o José um salgado, por exemplo, um pão de queijo ou um sanduíche. Na outra semana, você pode colocar o Carlos para levar uma bebida, o líder principal para levar um doce, outro líder auxiliar para levar um salgado. Assim, o líder auxiliar poderá montar uma escala para o mês ou para a semana, não esquecendo que os líderes também devem contribuir com esse momento. No exemplo que citei, apenas mostramos algumas opções que cada um pode levar de salgados, bebidas e doces, mas o líder não deve exigir qual tipo específico de comida o frequentador deve levar. Apenas pode pedir que ele escolha uma das categorias e traga para a reunião aquilo que achar melhor e for mais viável. Algo muito importante de se fazer é, caso o líder tenha escolhido montar a escala para o mês, ele deve enviar uma mensagem 2 dias antes da reunião para lembrar os responsáveis pelo lanche daquela reunião que eles estão escalados naquela semana. Infelizmente, os frequentadores acabam esquecendo que tinham se voluntariado, pode acontecer de sua reunião ficar sem o lanche. Por isso, entre em contato com eles antes para evitar que isso aconteça. Mas, se mesmo assim a pessoa responsável não levar o lanche ou faltar na reunião, não corra para o mercado procurando algo para cobrir o desfalque. É muito comum nós líderes fazermos isso porque não queremos que a reunião termine e os frequentadores e visitantes não tenham o que comer. Porém, quando você permite que falte aquele lanche na reunião, os frequentadores do grupo assumirão essa responsabilidade com a intensidade que deveriam e provavelmente não permitirão que isso aconteça novamente. Essa é uma das formas das pessoas perceberem que elas precisam cumprir com aquilo que foi combinado. Senão, elas podem pensar: ah, não tem problema eu não levar o lanche hoje, é só eu avisar o líder que ele repõe o que falta. Isso pode acabar acontecendo várias vezes e o líder vai ficar sobrecarregado. Permita que as pessoas assumam compromissos dentro do seu grupo e incentive-as a cumpri-los, deixando sempre claro quais são as consequências caso não cumpram. A mensagem ou roteiro. A mensagem a ser compartilhada na reunião é uma mensagem mais curta, baseada na Bíblia, objetiva, com perguntas para que os frequentadores reflitam e participem da reunião. Possui um tema e deve deixar a reflexão aos frequentadores do grupo. Os objetivos do momento da mensagem na reunião é de que as pessoas saibam como colocar em prática os ensinamentos bíblicos, ou seja, que elas consigam ser inspiradas a tomar novas decisões e atitudes para que haja mudança de vida. Existem igrejas que elaboram um roteiro específico para a reunião dos pequenos grupos. Normalmente, esse roteiro é baseado na pregação do culto principal da igreja que ocorre no domingo. Se sua igreja não elabora esses roteiros, seria interessante conversar com seu pastor e verificar a possibilidade de começarem a elaborar. As vantagens de se ter um roteiro pré-definido pela igreja para todos os pequenos grupos são a mesma linguagem. Toda a igreja vai estar estudando um mesmo texto simultaneamente, tanto grupos de crianças como de adultos, proporcionando que todos vivam debaixo de uma mesma visão. Facilidade para o líder principal.
Facilita o trabalho do líder de compartilhar a mensagem se ele já tiver um roteiro pré-definido e com as perguntas prontas. Assim, o líder tem mais inspirações e o tempo que irá dedicar para estudar a palavra será mais para adaptá-la à realidade do grupo que lidera, do que realmente preparar um sermão do início. Diminui riscos. A igreja tem uma grande responsabilidade sobre o que é compartilhado nos pequenos grupos. Por isso, um cuidado muito grande deve ser tomado, evitando que pessoas despreparadas elaborem mensagens que não estão corretas em relação às Escrituras. Como já vimos, o objetivo é que a mensagem seja mais prática. Reafirma a mensagem pregada. No pequeno grupo, os frequentadores têm a chance de tirar dúvidas sobre o que foi pregado no culto de domingo. E revendo a mensagem, eles também guardam melhor os ensinamentos, podendo colocar em prática durante a sua semana. O líder principal deve procurar sempre seguir o roteiro, mas compartilhando na linguagem mais adequada ao seu grupo, dando exemplos que façam parte do cotidiano dos frequentadores, transmitindo a mensagem para a realidade em que eles vivem. Sim, a mensagem se torna mais prática para os frequentadores. Cadastro dos visitantes e frequentadores. A partir do momento em que o grupo se inicia, é importante ter um registro de todas as reuniões. Através dos dados que esse registro mostrará, você poderá acompanhar melhor os frequentadores, comemorar o aniversário deles, entrar em contato com quem faltar à reunião, analisar se seu grupo está crescendo conforme o planejamento de ciclo de vida do pequeno grupo, acompanhar a frequência dos seus líderes auxiliares, registrar os temas das mensagens que foram compartilhadas, entre outras informações relevantes para que seu pequeno grupo chegue à fase da multiplicação bem estruturada e multiplique-se no momento certo, com uma liderança preparada e frequentadores já engajados. Por isso, as principais informações que você deve registrar após cada reunião são a data da reunião, o tema da mensagem, nomes dos frequentadores e líderes presentes, nome dos visitantes presentes, uma observação caso haja necessidade. Para que você possa acompanhar esses dados e conhecer melhor os integrantes do seu grupo, na primeira visita você precisa pedir alguns dados ao visitante para registrá-lo no grupo, como o nome completo, data de nascimento, telefone de contato e o e-mail. É muito importante que você sempre pegue o nome completo de todas as pessoas do seu grupo e faça esse registro e esse formulário seja entregue na igreja com o nome completo, pois lembre-se que a igreja irá receber esse formulário de todos os grupos. E se você registrar sempre só o primeiro nome da pessoa, ficará muito difícil para ela identificar quem realmente está participando do seu grupo. E caso você ou sua igreja ache necessário, você ainda pode acrescentar outros dados também nesse registro, como se ele é membro da igreja, se ele já foi batizado, o ministério que participa, entre outros. Não deixe de registrar os dados de nenhuma das reuniões. Esses dados são extremamente importantes para o acompanhamento do seu grupo. Em muitas igrejas, o pastor cobra que esses dados sejam passados para ele para ser registrado na igreja. Por isso, essa é uma responsabilidade que o líder principal deve exercer com excelência e ensinar aos líderes auxiliares a fazerem o mesmo. Durante as reuniões, você pode até passar para um ou dois líderes auxiliares que o ajude coletando os dados dos visitantes e passando esses dados para você. Essa coleta de dados deve ser feita no momento de comunhão do grupo, que é o momento do lanche, para que nenhum visitante vá embora sem que tenha seus dados coletados. E você, líder, precisa acompanhar os frequentadores e utilizar esses dados de forma a contribuir no seu grupo. Vamos citar algumas formas. Você pode acompanhá-los comemorando o aniversário deles na semana ou no final do mês, estando em contato com quem faltar à reunião para saber o motivo e se a pessoa precisa de alguma coisa, acompanhando os líderes auxiliares para que frequentem a reunião, acompanhar a quantidade de pessoas que estão frequentando cada reunião, para que no momento em que chegar um número de pessoas acima do ideal, você possa estar preparado para a multiplicação. Após organizar todas as informações do seu pequeno grupo e saber como realmente realizar as atividades, veremos um ponto muito importante que faz grande diferença no pequeno grupo, que é realizar eventos com o seu pequeno grupo. Nos vemos na próxima aula.